Pai. Você não pensar naquilo que você está passando, nos problemas que você está enfrentando. Só se lance nos braços do Pai. Permita que esses braços te abracem e se tornem cura para a sua vida, cura para a sua alma, um bálsamo suave, um refrigério para a sua alma, para o seu coração. Só se lance nessa noite nesses braços. O Senhor está aqui, atento, com os ouvidos atentos a cada clamor nessa noite. Então se lance nos braços dele, fale com seu Pai. Você tem intimidade com ele, ele te chama para o secreto. Fale aí você e Deus, comece a falar com o Senhor, comece a conversar com o seu Deus e se permitir ser abraçado, ser curado, ser restaurado, ser renovado por esses braços de amor. Se lance nessa noite. Aleluia, aleluia. Receba o abraço do Espírito Santo. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Declare a sua confiança no Senhor. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. E não me preocupo com o que possa me fazer um homem, porque eu estou nos braços do Pai. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E eu sei que se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Não há lugar melhor. Em
Espírito. Estejamos juntos em uma só ligação. Comece a clamar pelo Espírito Santo, pelo mover dele aqui nessa noite. Queremos mais de ti, Senhor. Queremos ver os teus sinais, Senhor. Permita-nos, Senhor. Eu navegarei no oceano do Espírito.
Graças a paz, irmãos. Amém. Glória a Deus, que presença do Senhor. Espírito de Deus. Aleluia. Tem sido constante nesse lugar, aleluia. Glória a Deus. Amém. E o Senhor já está falando conosco. Dani ministrou algo aqui, que o Senhor... Beber essa água, Dani. Não, já não bebeu, não. Eu estou bebendo água da irmã, não tem problema não. A boca está seca. Dani ministrou algo aqui, que o Senhor falou no meu coração, que hoje seria uma noite de renovo. Amém? Glória a Deus. O Senhor seja louvado. Já bebi, Dani. Obrigada. Muito obrigada. E o Senhor me fez, mais uma vez, debruçar sobre a história de José. Aleluia. E como Deus fala comigo por meio da vida deste homem. E o Senhor ministrava que Ele também quer falar ao coração de pessoas por meio da minha e da sua vida. Amém? E o tema dessa mensagem é frutificar em tempos de bonança e em tempos de escassez. Aleluias. Abra sua Bíblia. Eu vou acelerar, porque a mensagem está longa. Gênesis capítulo 41. Nós vamos ler do 28 ao 33 e do 37 ao 57. Eu queria pedir a vocês que desligassem o telefone. Acompanhem com a gente no projetor. Você que não trouxe a sua Bíblia de papel. E a palavra diz assim: é exatamente como eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó. José aqui está interpretando, trazendo discernimento ao sonho de faraó. É exatamente como eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer. 7 anos de muita fartura estão para vir sobre a terra do Egito. Mas depois virão 7 anos de fome. Então todo o tempo da fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. O sonho veio ao faraó 2 vezes, porque a questão já foi decidida por Deus, que se apressa em realizá-la. Procure agora o faraó, um homem criterioso e sábio, e coloque-o no comando da terra do Egito. E aí José continua dando algumas instruções, direcionado por Deus. E aí no versículo 37, o plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso o faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio e de todo o meu povo, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou do dedo o seu anel-selo e o colocou no dedo de José. Mandou vestir com linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua carruagem real. E à frente, os arautos iam gritando: abram caminho. Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Disse ainda o faraó a José: eu sou o faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. E o faraó deu a José o nome de Zefanate Paneia. E lhe deu por mulher a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Depois José foi inspecionar toda a terra do Egito. José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó, rei do Egito. Ele se ausentou da presença de faraó e foi percorrer o Egito. Durante os 7 anos de fartura, a terra teve grande produção. José recolheu todo o excedente dos 7 anos de fartura no Egito e o armazenou nas cidades. Em cada cidade ele armazenava o trigo colhido nas lavouras, das redondezas. Assim ele parou de anotar, porque ia além de toda a medida. Antes dos 7 anos de fome, Zenate, filho de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai.
E ao segundo filho chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Assim, chegaram ao fim os 7 anos de fartura do Egito, e começaram os 7 anos de fome, como José tinha predito. Houve fome em todas as terras, mas em todo o Egito havia alimento. Quando todo o Egito começou a sofrer com a fome, o povo clamou ao faraó por comida, e este respondeu a todos os egípcios: dirijam-se a José e façam o que ele disser. Quanto à fome, já se havia espalhado por toda a terra. José mandou abrir os locais de armazenamento e começou a vender trigo aos egípcios, pois a fome se agravava em todo o Egito. E de toda a terra vinha gente ao Egito para comprar trigo com José. Até aqui, feche os seus olhos. Senhor, nós te rendemos graças pela tua palavra. Espírito Santo, te damos total liberdade, Senhor, para o Senhor falar, para o Senhor agir no nosso meio. Pai, no nome de Jesus, envia anjos ministradores nesse lugar. Eu apresento as mentes, eu apresento os corações ao Senhor, Deus. Que o Senhor trabalhe de forma profunda, como só o Senhor sabe fazer, Pai. Senhor, eu estou entregando o controle dessa mensagem ao Senhor, porque a mensagem é tua, o povo é teu. Eis-me aqui, Senhor, faz uso da minha boca, Senhor, em nome de Jesus, para a glória e para a honra do teu nome, Pai, no nome de Jesus. Aleluia. Eu acho que todos conhecemos pelo menos um pouco a história de José, né? Como nós chamamos popularmente José do Egito. Nós identificamos José dessa forma. Eu vou fazer um breve resumo aqui para te localizar, né? Caso você não tenha intimidade com a história de José. José foi o 11º filho de Jacó, né? Que era filho de Isaac, que era filho de Abraão. Jacó, que teve seu nome transformado por Deus para Israel, de quem descendeu toda a nação de Israel. José foi o primeiro filho de Jacó com Raquel, a esposa que ele mais amava, né? E que morreu no parto do seu segundo filho, Benjamim. E Raquel dá esse nome a José para expressar o desejo que ela tinha de ter mais um filho. E o nome José, ele significa a quem Deus acrescenta, ou Deus multiplica. Na verdade, Deus usa esse desejo de Raquel de ter outro filho para dar a José um nome que estava diretamente ligado ao seu chamado. Porque Deus, como nós lemos aqui, vai fazer multiplicar e vai fazer de José uma fonte em tempos de bonança e também em tempos de escassez. José, ele foi frutífero no tempo das vacas gordas e no tempo das vacas magras, como nós lemos. Mas até José chegar nesse corte da mensagem que nós lemos aqui, né, nesse período aqui da história de José, do qual ele está aqui vivendo o seu chamado, ele teve uma direção de Deus por meio de sonhos, onde o Senhor mostrou ao então adolescente José, lá no capítulo 37 de Gênesis, o que ele começaria a viver lá no capítulo 41 que nós lemos, né, na sua maioridade. E após esses sonhos, José começa a viver um processo, como Davi, né? Ele é ungido rei, mas ele não senta imediatamente no trono. Ele viveu um processo. Deus nos prepara, irmãos, durante toda a nossa vida, para aquilo que Ele nos chamou. Aleluia. Toda a nossa vida é um preparo para que a gente viva o propósito de Deus. Amém. E aí vem uma pergunta do Senhor para nós, e também uma resposta. Como nós podemos frutificar nos tempos da fartura e também nos tempos de escassez? E a resposta é: nos submetendo ao processo que antecede o cumprimento do propósito de Deus nas nossas vidas. Irmãos, sempre haverá um processo que vai nos forjar, que vai nos preparar para nós vivermos aquilo que Deus determinou para cada um de nós. Quando passares pelo fogo, né? Isaías 43. Quando passares pela água, não é se, é quando nós passaremos. Todos nós passaremos. É necessário. Então, antes de José se tornar o governador do Egito, administrador do Egito, ele foi forjado em um processo. E nós vamos entender um pouco como foi esse processo de Deus na vida de José. Eu vou
bem rapidamente, colocar numa ordem cronológica aqui para que faça sentido o processo de José para quem não conhece a história. José ganha uma túnica diferenciada de seu pai Jacó, que tinha uma certa predileção por José, né, por ele ser filho da esposa que ele amava, Raquel. E isso desperta no coração dos seus irmãos ciúme, inveja, e a palavra vai dizer inclusive ódio. E então Deus dá a José 2 sonhos, que eu não vou ler porque a gente não tem tempo. Mas depois vocês meditem nessa palavra, amém? Deus fala muito, muito aos nossos corações. Mas esses sonhos, eles tinham como discernimento que a sua família, a família de Israel, de Jacó, né, se inclinaria diante de José. E o que indicava que ele governaria sobre a sua família. Essa era a promessa que o Senhor fez através da visão que ele teve no sonho. E a palavra vai dizer que isso aumentou o ódio dos irmãos por ele. Então esses irmãos jogaram José em um poço sem água. Alguns tinham intenção de matá-lo, mas acabaram vendendo José para uma caravana de midianitas que estava indo a caminho do Egito. E vão dizer a Jacó, Israel, que José havia morrido. E no Egito, José ele é vendido como escravo para Potifar, que era um oficial do faraó, chefe da guarda. E de escravo de Potifar, José é levado então para a prisão, né, onde eram colocados os prisioneiros do rei, os prisioneiros de faraó. E dali, da prisão, ele sai para viver os propósitos de Deus, e é exatamente aqui onde nós lemos. Mas toda essa jornada foi um propósito de Deus na vida de José, porque em tudo na nossa vida há um propósito do Senhor. Mas a pergunta é: o que nós podemos aprender com esse processo de José? E a primeira coisa que o Senhor destaca aqui é o posicionamento de José. Foi no posicionamento de José que se manteve firme nos princípios de Deus que o plano do Senhor foi colocado em prática. Como que José se posicionou? Primeiro, ele aceitou. Como? Se submetendo à vontade de Deus e se permitindo viver o processo, mesmo sem entender. Porque lá em Gênesis 40, versículo 14 e 15, vai dizer assim: quando tudo estiver bem, ele está falando aqui para o copeiro do rei, né, que Deus deu um sonho ao copeiro e ele dá o discernimento do sonho. Ele fala: quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim, seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me desta prisão, pois fui trazido à força da terra dos hebreus e também aqui nada fiz para ser jogado nesse calabouço. Essa fala de José já é no final do seu, quase no final do seu processo, né? Faltando ali uns 2 anos para terminar esse processo, que foi longo. E ele ainda não havia entendido o porquê ele estava vivendo aquilo tudo. Mas o fato é que ele se submeteu à vontade de Deus, a viver aquilo que Deus estava propondo. Irmãos, ele poderia ter tentado fugir, né? Ele poderia ter tentado tirar a própria vida, porque é uma fuga para muitos diante de quadros de dor. Mas ele se submeteu à vontade do Senhor. E muitas vezes nós não vamos entender de imediato o que Deus está fazendo. Mas o que o Senhor nos diz nessa noite é: permaneça, se submeta à vontade do Senhor. Porque a palavra de Deus afirma que a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E o nosso Deus, ele não erra. Aleluia. E ele sabe exatamente o que ele está fazendo. Amém. Confie no Senhor. Amém? Permaneça firme no caminho. Outro posicionamento de José foi a obediência e a fidelidade a Deus. Capítulo 39, versículo 9. Fala assim: ninguém desta casa, quando a esposa de Potifar, né, tenta ali seduzir José, e ele resiste a ela, e ele fala para ela: ninguém nesta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a respeito de Potifar ele está falando, a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Ele não fala pecar nem contra Potifar, pecar contra Deus. Isso se chama fidelidade. Ele se manteve fiel aos princípios de Deus, mesmo em meio ao processo. Não era porque ele estava como escravo na casa de Potifar. Não era porque ele estava na prisão, mesmo sem entender
que ele se desviou dos ensinamentos do seu Deus. Amém? Não é porque nós estamos vivendo processos que nós vamos nos afastar do nosso Pai. Pelo contrário, nós devemos, como José, perseverar e viver os ensinamentos do Senhor. E esse é um outro ponto, a perseverança de José. A perseverança, irmãos, ela é a marca da caminhada cristã. Ela precisa ser a marca de uma caminhada cristã. Irmãos, quanta dor José deve ter sentido em meio a esse processo. Como seres humanos, nós temos condição de afirmar isso, né? A gente sente dor diante de alguns processos. E quanta solidão ele deve ter sentido. Vendido pelos irmãos, cativo, preso, longe do pai, longe do irmão Benjamim, filho de sua mãe. O processo dói. Mas não se escandalize com o que eu vou falar. Muitas vezes é necessário que doa. Porque a dor, ela é didática. Nós aprendemos muito em processos dolorosos. Amém? Nós somos moldados, nós somos reposicionados pelo Senhor, nós somos libertos muitas vezes. Mas o mesmo Deus que permite a dor é o mesmo Deus que tem a cura. Aleluia. E nós já vamos entender daqui a pouco isso aqui na história de José. E um outro ponto que o Senhor quer ministrar. Nós, primeiro, precisamos identificar que o que nós estamos vivendo é um processo de Deus. E entender que o processo é temporário. O poço foi uma passagem na vida de José. A casa de Potifar foi uma passagem na vida de José. A prisão foi uma passagem na vida de José. Nenhum desses lugares era o seu destino final. Mas em todos esses lugares, era o próprio Deus conduzindo José ao lugar do propósito que era o governo do Egito. E aqui entra um outro ponto. Deus, ele nos prepara em coisas pequenas para então nos entregar coisas maiores. Eu lembrei da pregação do pastor Clóvis na inauguração desse templo. Ele falou, não despreze os pequenos começos. Acompanha comigo. Vamos comparar aqui esses três textos. Coloca pra gente, Henrique. Gênesis 39, versículo 6. José que como escravo na casa de Potifar em meio ao processo. Assim deixou os cuidados de José tudo o que tinha e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a própria comida. José era atraente e de boa aparência. Gênesis 39, 22 e 23 são a parte A. Aqui é José na prisão, também durante o processo. Por isso, o carcereiro o encarregou de todos os que estavam na prisão. E José se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. Agora coloca pra gente, Gênesis 41, do 41 e depois o 43, a parte B. Aqui José já no centro da vontade de Deus, no governo do Egito. Você será encarregado da minha casa e de todo o meu povo acatarás suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior do que você. O faraó prosseguiu, entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. 43. Assim José foi posto no comando de toda a terra do Egito. Qual era o lugar que Deus tinha para José? Administrador do Egito. Mas nós acabamos de ler que antes de administrar e de governar a poderosa nação egípcia, José, como escravo, administrou a casa de Potifar. José, como prisioneiro, administrou a prisão real. E ele foi treinado. Mas olha que interessante. Coloca pra gente, Henrique. 39, 2, a parte A. Capítulo 39. O Senhor estava com José. 39, 23. Porque o Senhor estava com José. Todo o tempo do processo, o Senhor estava com José. E Deus dá uma visão a José por meio de sonhos, onde ele governaria sobre a sua família. E essa jornada, esse processo, só parecia que a situação estava ficando pior. Amém. Porque a promessa estava cada vez, humanamente falando, mais distante. O governo era sobre Israel.
Ele iria governar a casa de Israel, a casa de Jacó. Mas ele é vendido e ele vai para onde? Para o Egito, para longe da casa de Israel. Foi escravo, foi preso. Observem essa rota geográfica que o Senhor estava conduzindo José. Ele estava fisicamente mais distante da família, que Deus falou que ele iria governar. Mas Deus sabe exatamente como faz, irmãos. Sabe por quê? Porque os pensamentos do Senhor, eles são mais altos do que os nossos. Amém? Glória a Deus. Parecia que não fazia sentido, mas ele estava, na verdade, cada vez mais perto do lugar do cumprimento da promessa, do lugar onde ele viveria o propósito. E na hora exata, no Kairos, no tempo oportuno, Deus criou a circunstância. E deixa eu te falar mais uma coisa. Não é no seu tempo. Não é no meu tempo. É no tempo do Senhor. Amém? Amém. Nós não podemos agir como Sara e como Abraão, que tentaram dar uma ajudinha para Deus, se precipitaram e geraram consequências, que nós colhemos frutos ruins até os dias de hoje. Nós precisamos sim fazer como José, nos submetendo em confiança ao tempo do Senhor. Observe isso aqui, Gênesis 40, 23. Um pouquinho. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. Gênesis 41, 1 e 8 em diante. 2 anos depois, o faraó teve um sonho. Ele estava em pé, junto ao rio Nilo. 8. Pela manhã, perturbado, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito e lhes contou os sonhos, mas nenhum deles foi capaz de interpretá-los. Então o chefe dos copeiros disse a Faraó: hoje me dou conta do erro que cometi. Certa vez o Faraó ficou irado com 2 dos seus servos e mandou prender-me com o chefe dos padeiros na casa do capitão da guarda. Uma noite, cada um de nós teve um sonho e cada sonho tinha uma interpretação. Havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos, ele nos interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do seu próprio sonho. Tudo aconteceu exatamente como a interpretação que ele nos deu, e eu fui restaurado à minha posição e o outro foi enforcado. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se a Faraó. Existe um tempo determinado por Deus para você viver o processo. E existe um tempo estabelecido pelo Senhor para se cumprir o propósito, para o plano de Deus ser posto em prática na sua vida, como nós lemos aqui. No tempo do Senhor, Ele mesmo começou a posicionar todas as coisas para se cumprir a promessa na vida de José. Então, irmãos, descansem no Senhor e não queiram passar à frente do tempo de Deus. O Senhor usa o tempo, o Senhor usa as circunstâncias para nos preparar para o nosso destino final, para o lugar da promessa, o lugar do plano dele para as nossas vidas. Portanto, o Senhor nos diz: persevere, permaneça, não desista, amém? O Senhor, Ele tem um plano, o Senhor, Ele tem um propósito, o Senhor, Ele tem um chamado para a sua vida, e você precisa estar em todos os tempos da sua vida que o Senhor determina para você, vivendo o centro da vontade dEle, amém? O Senhor, Ele nos dá uma estratégia poderosa através da vida de Jeremias, lá em Lamentações 3, trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Traga à memória a palavra do seu Pai. Traga à memória as promessas bíblicas sobre a sua vida. Traga à memória a sua identidade em Deus como filho, como filha do Senhor. Você não é vítima de nenhuma circunstância. Deus não te esqueceu. Essa semana eu ouvi isso. Acho que Deus me esqueceu. Deus não te esqueceu. Ele só está te reposicionando. Sabe? Ele só está alinhando a sua vida ao propósito que Ele tem para ela. Diga sim para o Senhor em todos os tempos que Ele te propõe viver. O Senhor me trouxe à memória um outro personagem bíblico e criou um paralelo entre ele e José. Jonas. Em um momento da sua vida, Jonas disse não para Deus.
Ele resistiu à vontade, ele resistiu à direção que o Senhor havia dado a ele. E por causa do seu não, ele passou por situações que não eram a vontade de Deus que ele passasse. Por que não era a vontade de Deus que ele passasse? A gente aprende tanto com a história de Jonas. Porque a vontade de Deus para nós é que nós vivamos uma vida de obediência absoluta. Aleluia. Claro que Deus não desperdiça nenhuma oportunidade. Por causa do erro de Jonas, nós aprendemos tanto. Mas a vontade de Deus é que a gente permaneça continuamente em obediência. Aleluia. Amém. Mas pelo seu não para Deus, além de Jonas passar por situações muito difíceis, ele fez com que outras pessoas que estavam ao seu redor, dentro daquela embarcação, passassem também. Aquelas pessoas que não tinham nada a ver com a desobediência de Jonas, viveram momentos de tensão, passaram por uma forte tempestade, quase naufragaram, porque Jonas disse não para o Senhor. Então, quando nós nos posicionamos dessa forma, não apenas nós, mas os que estão conosco, eles vão viver a consequência do nosso posicionamento equivocado diante de Deus. Porque não é sobre a nossa vontade. Não é, irmãos. Não é sobre o que é mais cômodo para nós. Não é. Nem sobre o que é mais confortável. É sobre a vontade de Deus estabelecida em nós. É sobre os planos dele. É sobre os propósitos dele. É sobre os objetivos dele. É sobre ele, não é sobre nós. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. O evangelho não é comodidade. O evangelho é confronto. Ele confronta a nossa natureza caída. O evangelho é sobre negar a si mesmo e seguir a Cristo. Mas José, em contraponto de Jonas, por causa do seu sim, por causa do sim de José para Deus, pela sua perseverança em meio ao processo, por se manter firme nos princípios de Deus em meio à dor, Deus, através da sua vida, deu escape ao Egito e a outros povos, e principalmente a Israel. Pelo fim de José, pelo sim de José, Deus estabelece Israel em um lugar que o Senhor tinha propósito para eles. Tenha o seu coração, irmãos, disposto para viver aquilo que o Senhor te propõe. E um outro ponto, em meio ao processo, esteja disponível para o Senhor. Esteja atento à voz do Senhor e disponível para Ele. Em meio ao processo, Deus usa a vida de José para aquele padeiro, para aquele copeiro do rei, através do discernimento de seus sonhos. Eu não vou ler por causa do horário. Mas eles têm um sonho e José dá o discernimento. José, ele não se amargurou. José, ele se manteve todo o tempo à disposição do Senhor. Deus usa a vida de José para aqueles servos do rei, exatamente como ele usaria mais à frente para o próprio rei, também dando discernimento do sonho a Faraó. Então o processo, ele é um treinamento de Deus na sua vida. Se desperte para isso, amém? E mais, foi exatamente por causa desse episódio que ele dá o discernimento do sonho desses homens, que o copeiro, como nós lemos aqui, ele dá testemunho de José a Faraó. E foi nesse momento que Deus usou para posicionar José onde era devido, como nós acabamos de ler. Portanto, o Senhor, ele nos diz: não se distraia em meio aos processos que te são propostos. Estejam continuamente com os olhos atentos a Deus, amém? Amém. Não se amargure, confie no seu Pai. Porque como nós vimos aqui, nesse processo de José, todo esse tempo de dor, de solidão, de injustiça, entre aspas, né? Foi um tempo necessário para conduzir esse homem ao seu chamado. Então o Senhor reforça conosco: se submeta aos processos de Deus na sua vida. Porque existem ventos na nossa vida, vou usar essa expressão crentez, né? Existem ventos na nossa vida que nós passamos por desobediência nossa, como foi com Jonas. Mas existem processos que o próprio Deus vai nos conduzindo, como foi com José. E quando em meio a esses processos nós nos mantemos em uma busca incessante pelo Senhor, nós somos cheios do seu Espírito. E aí nós destravamos no mundo espiritual um tempo de frutificação para o Senhor, independente das circunstâncias ao nosso redor.
E nós então seremos como as árvores frutíferas de Ezequiel 47. Árvores de muitas espécies, cujas folhas não murcham e os frutos não caem. E todo mês produzem, irmãos, frutificam. Porque a água vinda do santuário chega até elas, aleluias. Porque o Espírito Santo de Deus enche a sua vida na sua busca. E os seus frutos servirão de comida, e as suas folhas de remédio para as nações, amém? Glória a Deus, aleluias. E então José, posicionado, depois de passar pelo processo, ele vai frutificar em tempos de fartura e em tempos de escassez. E ele vai viver ao nível daquilo que Deus tinha para ele. No capítulo 41 que nós lemos, o Senhor ele vira o cativeiro de José. O processo de Deus na vida de José se encerra ali no capítulo 40. E no capítulo 41 que nós lemos, o Senhor começa a posicionar José no seu propósito, no seu chamado. E tem algumas coisas que nós podemos observar e destacar no texto inicial que nós lemos. No versículo 37, 38 e 39 vai dizer assim: o plano pareceu bom, Faraó falando a todos os seus conselheiros. Por isso Faraó lhe perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? 39. Disse, pois, Faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Faraó identifica em José o Espírito de Deus. Identifica em José a sabedoria do próprio Deus, os critérios do próprio Deus. O Senhor, ele nos conduz nessa noite, irmãos, ao entendimento de que por meio de processos, ele produz em nós características que são dele mesmo. Ele vai imprimindo em nós o seu caráter, vai forjando nas nossas vidas o seu caráter. E esse é o ponto, que assim como o Faraó, que as pessoas olhem para nós e identifiquem Cristo. A sabedoria de Cristo, o caráter de Cristo, para que a nossa vida renda glórias para o nosso Deus. Outro ponto que nós destacamos aqui, lá no versículo 42 do capítulo 41, não vou ler, mas o Faraó ele tira, porque nós já lemos inclusive, ele tira o seu anel de selo e dá para José. Anel de selo fala sobre autoridade, fala sobre autorização. Esses anéis eram usados pelos reis para selar documentos oficiais e marcar a sua autoridade. Então o anel selo, ele vai falar sobre a autoridade real que José recebeu. Faraó não mandou fazer um anel selo para José. Ele tirou do próprio dedo e deu a José. Aleluia. Da mesma forma, nós recebemos a autoridade que nos foi dada pelo Rei dos Reis. Aleluia, é uma autoridade real. É uma autoridade que ele tirou do seu anel selo, né? Que é o seu nome. O nome poderoso de Jesus. O nome que está acima de todo nome. E é na autoridade do nome de Jesus que nós nos movemos. Na unção, na autorização que o Senhor Jesus dá aos que se submetem à sua vontade para viver os seus propósitos. É uma habilitação, é uma capacitação do céu para você viver aquilo que Ele te chamou para viver. E Ele te chama. E Ele mesmo vai te capacitar, amém? Ele coloca um anel de autoridade no seu dedo. E aqui o Senhor reforça: se submeta ao processo. É necessário. Porque o Senhor, Ele está te capacitando para te autorizar. Amém? E o que mais José recebe? Veste de linho e colar de ouro. Isso vai apontar para uma nova posição de José, agora como governante. E também veste de linho, biblicamente, vai falar sobre pureza. Mas a nossa natureza, assim como a de José, ela é pecaminosa, ela é impura. E por isso, assim como José, nós necessariamente passamos por processos de Deus que vão nos purificar. Como está escrito lá em Zacarias 13:9, o Senhor, Ele nos refina como a prata, nos purifica como ouro. Então nós invocamos o seu nome e Ele nos diz: é o meu povo, amém? Glória a Deus.
Outro ponto que o Senhor destacava, no versículo 45, eu não vou ler. José, ele recebe de Faraó um novo nome. Ele recebe um nome egípcio, Zefanate-Paneia, que ao contrário de Daniel, que no exílio também recebe um nome babilônico. Só que o nome de José exaltava o deus Baal, o deus da Babilônia. Mas José recebe um nome que exaltava no idioma local o Deus de Israel, o Deus único, o Deus verdadeiro. Zefanate-Paneia, segundo estudos, significa Deus fala e vive. Aleluias. José, ele recebe um nome que testemunhava sobre o seu Deus. Ou seja, ele passa a ser reconhecido publicamente por quem o seu Deus é. Toda vez que ele era chamado, as pessoas faziam menção necessariamente ao Deus de Israel. Que poderoso isso para as nossas vidas, irmãos. Ele começou a carregar no seu nome um testemunho a respeito do seu Deus. E o nosso nome está ligado diretamente à nossa identidade. E o Senhor nos diz, a sua identidade está em quem você é em Deus, no seu Deus. Quando fizerem menção a você, precisam mencionar o seu Deus. Lá vai fulano, servo do Deus Altíssimo. Lá vai ciclano, adorador do Senhor. Aleluias. A vida de José, após aquele processo, passa a ser uma vida de exaltação ao Senhor. Aleluias. E essa é uma direção que o Senhor nos dá nessa noite. Nós precisamos viver uma vida que exalte o nome glorioso do Senhor. Aleluias. Que ao observarem o seu testemunho de vida, onde você passar, as pessoas façam menção do seu Deus. Amém? E mais, que as pessoas queiram servir ao seu Deus por enxergarem Ele na sua vida. Isso é frutificação. Amém? Glória a Deus. Outro ponto que o Senhor destaca. Versículo 46 do 41. Põe pra gente, Henrique, por favor. José tinha 30 anos de idade quando se apresentou diante do faraó. Agora coloca Gênesis 37, 2. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos do seu pai. José começa a viver o processo com 17 anos de idade. Foram 13 anos do processo de Deus na vida de José. Quando eu li isso aqui, uma pergunta saltou no meu coração. Você acha que o seu processo está demorando? Aleluias. Às vezes nós oramos assim, Senhor, apressa-te, né? Quem nunca orou assim? Mas a nossa oração, ela precisa ser, Senhor, cumpra na minha vida a tua vontade no seu tempo. Aleluia. Você consegue orar dessa forma, irmãos? Glória a Deus. Essa é uma oração de fé e uma oração de confiança. José, ele começa a viver o chamado de Deus para a vida dele aos 30 anos. E esse relato, ele não foi colocado por Deus aqui de forma aleatória, não. 30 anos é a maior idade judaica. Jesus começa seu ministério aos 30 anos, né? José, ele é uma tipologia de Cristo. Mas por que o Senhor relata a idade? Porque a maior idade, ela fala sobre maturidade. E o que o Senhor está falando conosco, em cima dessa informação, é que existe um processo para se alcançar a maturidade. E o Senhor nos diz, não pule etapas, te diz o Senhor, amém? Viva intensamente cada etapa da sua vida que o Senhor te propõe. Não tenha pressa, irmãos, porque o tempo de Deus, ele é perfeito. O Senhor nunca, jamais se atrasa, amém? Você recebe essa verdade no seu coração nessa noite? Aleluia. Vamos avançar para um outro ponto de destaque. Versículo 47, 49 vai falar das estratégias que Deus deu para José. Nós lemos aqui, no período da fartura, para viver o período da escassez. José, ele é preparado por Deus. José, em quem o Espírito de Deus habitava, recebeu uma estratégia do próprio Deus, ainda no tempo da fartura, para que ele frutificasse também no tempo
tempo da escassez. E aqui nós temos duas direções do Senhor. Primeiro, esteja sempre na dispensação e atento à direção que o Senhor te dá. Ele conhece o seu futuro. Então, no tempo presente, se mantenha sempre atento à voz do Senhor e principalmente em obediência, colocando em prática direções que o Senhor nos dá. Mesmo que no momento, irmãos, não faça nenhum sentido para você, obedeça, amém? Para que você seja frutífero em todos os tempos, favoráveis ou não. E o Senhor nos quer como aquelas árvores de Ezequiel 47, produzindo continuamente. Versículo 55 ao 57 vai dizer assim: quando todo o Egito começou a sofrer com a fome, o povo clamou ao faraó por comida. E este respondeu a todos os egípcios: dirijam-se a José e façam o que ele disser. Quando a fome já havia se espalhado por toda a terra, José mandou abrir os locais de armazenamento e começou a vender o trigo aos egípcios, pois a fome se agravava em todo o Egito. E de toda a terra vinha gente do Egito para comprar trigo com José. Deus fez de José uma fonte para alimentar as nações. E aqui de forma física. Mas o Senhor nos chamou como uma fonte espiritual para as nações. O Senhor nos forjou e Ele tem nos forjado para nós sermos suas testemunhas. Em Jerusalém, em Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Amém? Glória a Deus. Existe fome na terra. Eu falava isso com o irmão Arquimedes antes de começar o culto. Existe fome na terra. As pessoas estão com fome. As pessoas estão com sede. Elas nem sabem de quê. Mas nós sabemos. Nós conhecemos a única necessidade verdadeira que todo ser humano tem: Jesus Cristo. E nós carregamos Ele. Ele habita em nós. E aí nós vamos ler no versículo 50 e 52, a respeito, nós já lemos, né? A respeito do nome dos filhos de José. José dá aos seus filhos nomes que remetem à sua própria história, à sua trajetória proposta pelo próprio Deus. Manassés significa fazer e esquecer. Nós estamos falando aqui de um homem que viveu um processo doloroso. E como eu falei lá no início, o mesmo Deus que permite a dor é o mesmo Deus que cura. Jó, capítulo 5, versículo 17 e 18. Põe pra gente, Henrique, por favor. Bem-aventurado o homem a quem Deus corrige. Portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso. Amém. Pois ele fere, mas trata do ferido. Ele machuca, mas as suas mãos também curam. Aleluias. José está dizendo, ao dar o nome do seu filho Manassés, que o Senhor o curou. E aquilo que Deus tinha preparado para ele, logo à frente, foi tão excelente que ele não se lembrava mais das dores passadas. E essa é uma verdade de Deus para as nossas vidas. Depois você medita em 1 Coríntios 2:9. Porque o que Deus tem preparado para a gente no futuro, irmãos, não se compara com nada que a gente vive no tempo presente. E nós não teremos lembranças de dor, de sofrimento. Estamos estudando isso na escola dominical. O Senhor nos surpreenderá, amém? Glória a Deus. Permaneça firme no propósito. Vale a pena, aleluias. Amém. E o nome do seu outro filho é Efraim. Foi aqui que Deus começou a ministrar essa mensagem comigo. Porque significa frutífero. Exatamente quem José foi na carreira que o Senhor lhe propôs. Um homem frutífero. Frutífero independente das circunstâncias. E como ele disse aqui no versículo 52, o Senhor o fez prosperar em meio às dores. José ele prospera como escravo. José ele prospera na prisão. E José prospera e faz o Egito prosperar, mesmo em tempo de adversidade. Porque a prosperidade é o favor de Deus sobre as nossas vidas. Deus usou o tempo da dificuldade para forjar o homem frutífero que José foi. José foi um homem preparado por Deus para aquele tempo. Aí eu lembrei de Mardoqueu falando para Esther, né? Que foi para um tempo como aquele. Quem sabe não foi para um tempo como esse que você foi levantado? Deixa eu falar uma coisa para você.
Você nasceu no tempo certo, amém? Amém. Foi para um tempo como este que o Senhor te criou, exatamente como você é. É para um tempo como este que o Senhor tem te forjado. Se incline e se submeta aos processos que o Senhor te propõe e seja frutífero, porque foi para isso que Ele te chamou e que Ele te escolheu. Aleluia. E mais, eu já estou terminando. A unção, a autorização de Deus, o favor dele sobre a nossa vida, não é para nos exaltar. Frutificação, irmãos, aponta para o outro. O plano e o propósito de Deus na nossa vida vai sempre ter a ver com pessoas. Ele faz em nós para fazer através de nós. Falávamos de Esther. Deus coloca Esther na posição de rainha porque Ele queria livrar o povo. Sempre vai ter a ver com o povo. Sempre vai ter a ver com o povo de Deus. Deus levanta Esther por causa do seu povo. Deus levanta José por causa do seu povo, para saciar a fome e também para reposicionar o seu povo. Era propósito de Deus que Israel estivesse ali no Egito naquele tempo. Deus sempre tem um propósito onde Ele nos posiciona. E sempre será para a glorificação do seu nome e para a salvação de almas, amém? E o último ponto que o Senhor queria ministrar antes de concluir essa mensagem. Deus permitiu José viver aquele tempo de dor, de solidão. Mas no tempo dele, Ele restituiu todas as coisas na vida de José, inclusive a sua família. Deus promoveu a reconciliação com seus irmãos. O capítulo seguinte é o que nós lemos. E o interessante aqui é que Deus não precisa, escuta isso, Deus não precisa de situações favoráveis para agir. Aleluia. O que Deus ele tem para fazer, Ele vai fazer. E Ele não depende da circunstância favorável ao seu redor. Deus promove esse reencontro. Não foi no tempo da vaca gorda, não foi no tempo da bonança, mas no tempo da escassez. Não em dias tranquilos, mas em dias difíceis. Aliás, Deus usou os dias difíceis como um mecanismo para trazer a família de José, aleluias, e cumprir a promessa. O tempo na terra era difícil, mas a palavra de Deus se cumpriu, porque José suportou o processo e Deus fez dele um homem frutífero. E ele se tornou um instrumento nas mãos de Deus para saciar Israel e saciar os outros povos. E entenda algo, para finalizar e finalizar mesmo. Mesmo depois de suportar o processo, de já estar vivendo o seu chamado, não estou falando sobre José, estou falando sobre você, haverão dias bons e também haverão dias ruins. Você vai viver dias de vacas gordas, mas você também vai viver dias de vacas magras. Mas em todos os dias o Senhor estará com você. Aleluia. Essa é uma promessa. Estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. E o Senhor te diz, suporte o processo. Diga sim ao que o Senhor está te propondo. E você vai estar apto. Você vai estar capacitado. Você vai estar habilitado. Você vai estar autorizado por Deus para frutificar como as árvores de Ezequiel 47, continuamente. Amém? Amém. A mensagem termina aqui. Fica de pé. Vamos orar. Aleluia. Pai, nós te rendemos graças pela tua palavra. Pai, pela tua palavra que nos fortalece nessa noite. Pela tua palavra que nos dá direção. Pela tua palavra que nos instrui, Senhor. Pai, eu quero te pedir por cada um dos teus filhos. Senhor, eu não conheço a realidade de cada um deles, mas o Senhor conhece. O Senhor conhece os pensamentos. O Senhor conhece a nuance do seu coração. O Senhor sabe a necessidade de cada um. E eu não tenho dúvida alguma de que cada um entrou por essa porta, porque o Senhor trouxe para ouvir esta mensagem. Então eu quero te pedir, Senhor, fortaleça os teus filhos em tempo de processo. Fortaleça os teus filhos, Senhor, em tempos difíceis. Pai, instrua, Senhor, renove, Senhor, traga renovo sobre as nossas vidas nessa noite. Porque, Senhor, nós cremos nessa
coração. E o Senhor tem nos forjado para isso. O Senhor tem nos preparado para isso. E o Senhor tem nos enviado para isso, Deus. Então, em nome de Jesus, Pai, faz as nossas vidas, Senhor, para fazer através de nós, que um povo lá fora seja alcançado, que um povo lá fora seja tocado, Deus, pelo Teu amor, Pai, por meio das nossas vidas, que ao olharem para nós, Senhor, vejam o Senhor, o Teu Espírito, como Faraó viu em José, Pai, que olharem para nós, enxerguem o Senhor, Pai. Ajude-nos, Pai. Nos dê sabedoria Tua, Pai. Acrescenta sabedoria nas nossas vidas. Senhor, nos conduza, Pai, ao caminho da Tua palavra. Que a leitura bíblica seja uma realidade diária. Que a gente não aceite sair de casa sem antes de se alimentar do principal alimento, que é a Tua palavra. Que a gente deixe até de comer se estiver na pressa. Mas abra a Bíblia e medite, nem que seja 5 minutos na Tua palavra. Porque esse é o principal alimento para as nossas vidas, Deus. Muito obrigada, Pai. Obrigada por essa noite. Obrigada pela Tua presença. Obrigada pela Tua voz no nosso coração. Em nome de Jesus. E continua, Senhor, nessa noite, trabalhando na vida de cada um aqui, Deus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmão, pode vir, Inácio. Ela vai trazer um testemunho pra gente. Obrigada, Chama. Gente, boa noite, graça e paz para todos. Graça e paz. O meu testemunho é que eu não sei se muitos de vocês não estão participando da oração que a gente faz aqui toda segunda-feira e tem a semana de oração. E através dessas orações, nós estamos atingindo muitos milagres, milagres poderosos da parte de Deus. E final de dezembro, eu fui na casa lá visitar minha irmã e a minha sobrinha pediu: tia, a senhora, por favor, a senhora me ajuda em oração, pede oração para mim na igreja, que eu tenho muita fé nas orações de todos. Qualquer oração eu agradeço muito. Pedi oração por ela, que ela mora numa comunidade muito movimentada, um comando querendo tomar posse, aí depois vem outro, e aí é tiroteio o tempo todo. E a minha irmã está com ela, a minha irmã Dica, aquela minha irmã mais velha. Aí eu trouxe o nome dela, o pedido dela é que Deus abrisse as portas e colocasse a chave de uma casa fora da comunidade para ela. Aí ela falou: eu não tenho dinheiro para comprar uma casa à vista, mas a gente está juntando de pouquinho em pouquinho. Aí eu pedi oração, nós oramos por ela, nós suplicamos aqui em oração. E graças a Deus, no sábado, ela me ligou, toda feliz da vida, falou assim: tia, isso aqui é a chave da casa. Aí na hora eu chorei, eu fiquei muito feliz. Aí na segunda eu falei com o pessoal que eu não tinha que pedir oração. A gente precisa o tempo todo de oração, teve sempre alguém para pedir oração, mas eu só queria agradecer muitas orações e agradecer a Deus que ela agora comprou uma casa fora da comunidade e vai tirar a mãezinha dela lá daquele sufoco. E era isso que eu queria falar com vocês. Gente, olha só, a oração, ela faz muito bem pra gente e para quem precisa. A gente sempre tem alguém para pedir oração. E aqui a gente se reúne na segunda-feira e faz esse clamor, levanta o clamor, faz a oração. E estamos assistindo, vendo muitos milagres. Tá? Então, venham para ver quanto está frutificando as nossas orações. Tá bom? Obrigada. Glória a Deus. Esse é o Deus que nós servimos. É um Deus que continua respondendo às nossas orações. É um Deus que não está indiferente à nossa dor. É um Deus que não está indiferente ao nosso sofrimento. E é um Deus que é o socorro bem presente na hora da angústia.
Eu queria te convidar a ficar em pé nesse momento. E nós queremos orar pela tua vida. Você que está precisando de um milagre na tua casa, na tua família, que precisa receber uma cura do Senhor, que precisa de uma porta aberta em alguma área, eu quero te convidar aqui à frente. Venha, nós estaremos orando por você, porque o Deus que responde orações está presente nesse lugar. Um Deus que te ajuda a passar pelas tempestades, que te dá força na hora do sofrimento e da angústia. Ele está nesse lugar. Vem aqui à frente. Queria convidar os intercessores para também estar se posicionando. E nós vamos orar pela tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Quero convidar o Jorginho para vir aqui à frente. Ele vai estar levantando esse clamor enquanto nós estaremos orando por vocês. Mas ore com fé. Acabamos de ouvir um testemunho aqui. Em tempos de crise, nós servimos a um Deus que abre portas onde não há portas. Diante de um diagnóstico médico que não há saída, que não há cura, o médico dos médicos está presente nesse lugar. Quantas vezes nos enxergamos no fundo do poço, sem saída? O nosso Deus é um especialista em transformar realidades. E é por isso que nós estamos aqui nos reunindo, porque nós cremos num Deus que transforma vidas, que transforma realidades, e que Ele fará em nosso meio nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Graças e paz, queridos. Oremos. Querido Deus, nós estamos nesta noite, Senhor, diante da Tua presença. Nós estamos nesta noite cultuando o Deus que vive e reina para todo sempre. Nós estamos aqui nesta noite diante de um Deus, Criador dos céus e da terra. Nós estamos aqui nesta noite diante de um Deus que pode todas as coisas. Nós estamos aqui nesta noite diante do Deus do impossível. Aquele que pode fazer além, muito além do que pedimos ou pensamos. Nós estamos aqui nesta noite diante do Deus que tem controle dos céus e da terra. Nós estamos aqui nesta noite, Senhor, diante da Tua presença. A Tua palavra nos diz que quando nós nos apresentamos ao Senhor, em hipótese alguma o Senhor deixa de nos ouvir. Estamos aqui nesta noite diante do Deus que ouve o clamor, que não fica indiferente à necessidade de cada um que clama, que espera, que confia. Deus, em o nome de Jesus, eis aqui os Teus filhos, que nesta noite estão crendo nesse Deus, no Senhor dos céus e da terra. Aleluia! Em o nome de Jesus Cristo nós clamamos nesta noite. Nós invocamos este nome que está acima de todo nome. Nós estamos aqui nesta noite, Pai, porque nós sabemos que não há enfermidade que possa estar de pé diante de Ti. Nós estamos aqui nesta noite porque nós cremos que não há porta que se feche, Senhor, diante do Deus que pode todas as coisas. Nós estamos aqui nesta noite porque nós cremos no Deus, o Deus do impossível, aquele que tem o controle, que tem a última palavra. Nós estamos aqui nesta noite, Pai, diante do Deus, aleluia, que conhece o coração e a necessidade de cada um que se encontra aqui. Nós estamos aqui nesta noite, Pai, porque nós sabemos, Senhor, que para Ti não há impossível. Em o nome de Jesus nós clamamos nesta noite, Pai. A Tua palavra nos diz que Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades, que Jesus conquistou para nós as bênçãos e a vitória que nós precisamos no nosso dia a dia. O Senhor sabe, Pai, o que se passa na mente, no coração, na família, na casa, no emprego, no negócio, na saúde. O Senhor sabe, Pai. Os Teus filhos vieram aqui nesta noite e mesmo antes de abrir a sua boca, o Senhor já sabia, o Senhor já conhecia a sua necessidade. Eles estão agora diante de Ti, expressando a Ti, Senhor, a sua necessidade, porque eles creem que o Senhor ouve.
Senhor, cada coração, sonda cada vida, sonda cada necessidade. Vê, Senhor, aleluia, aquilo que teus filhos colocam diante de ti. E em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, nós declaramos nesta noite, como igreja, aleluia, que crê neste Deus, como igreja que crê na tua palavra, como igreja que se levanta neste lugar, aleluia. Vem, Senhor, com a tua chama, vem, Senhor, com o teu bálsamo, com a tua unção, com a tua graça, liberta, cura, transforma, aleluia, para a glória do teu santo nome. Eis aqui a tua igreja, eis aqui o teu povo, e a tua palavra, Senhor, diz, aleluia, para ti não há impossível. Nós oramos, Senhor, crendo que a vitória já chegou, já foi enviada, Senhor, e que muitos testemunhos nós ouviremos aqui neste lugar, aleluia, para a glória do teu nome, Senhor. Nós oramos nesta noite, em o nome de Jesus, aleluia. Se você recebe, aplauda, glorifica e aplaude o nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Estamos a igreja na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Estamos felizes porque estamos na casa do Senhor. E Ele está neste lugar, aleluia. Podemos sentir a presença do Senhor Jesus na nossa vida. E é muito bom estar nesse lugar. Mas nós vamos continuar, aleluia, dando glórias a Deus pela vitória que nós vamos fazer agora, que é dizimar, né? Que é ofertar na casa do Senhor. E nós vamos continuar adorando a Deus nesse mesmo espírito para ofertar a casa do Senhor e para dizimar a casa do Senhor. Porque a casa do Senhor precisa de ser dizimada e ofertada para que nós possamos continuar ligados na ceia que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos abrir nossa Bíblia em Malaquias, capítulo 3, versículo 10. E diz assim a palavra de Deus: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela advenha a maior abastança. Glória seja dada a Deus. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. E nós estamos aqui nesse dia de hoje, fazendo isso, essa ordenança do Senhor, a sua palavra no nosso coração, preparando o dízimo, preparando a oferta, com alegria, com o nosso coração repleto de alegria. Nós temos aí no banco o cartão do dízimo, que é o amarelinho. Temos o cartão da oferta, que é o azul, amém? Amém. É o azul. E temos um panfleto para os irmãos que estão nos visitando essa noite. Se você estiver nos visitando, coloca teu nome aqui e teu telefone. E os pastores estarão entrando em contato contigo para conversar contigo, para dar uma palavra ao teu coração. Deus vai abençoar poderosamente. Vamos orar ao Senhor Jesus, agradecendo a Ele por esse dízimo, oferta. Vamos nos colocar em pé. Vamos orar a Deus, agradecendo a Deus por essa oferta, porque nós estamos aqui em espírito de adoração. Paizinho querido, Paizinho amado, nesta hora nós estamos na Tua presença, Senhor, agradecendo a Ti, Senhor, por esse dízimo, por esta oferta. A Tua igreja está, Senhor Jesus, retribuindo aqui na Tua casa, para abastecer a Tua casa, para que haja mantimento na Tua casa, Senhor, para que a Tua casa seja provida de mantimento. Nós louvamos a Deus por cada irmão que está aqui esta noite, ó Pai, por cada um que está ofertando, por aquele que está preparando ainda a sua oferta, ó Pai, por aquele que ainda está por vir. Senhor, nós oramos agradecidos, sabemos que Tu és um Deus que pode todas as coisas, Senhor. Se houver alguém aqui desempregado, Pai, ó Senhor, que Tu venha vivificar na sua vida. Se tiver alguém aqui, Senhor, faltando mantimento, faltando alguma coisa na sua casa, Tu venha prover, Senhor Jesus, com o seu mantimento, Senhor Jesus, na sua casa,
pode ser movida pelo teu Espírito a engrandecer e bendizer o teu nome. Nós louvamos a Deus por esta oferta e já estamos agradecidos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Pode trazer aqui. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Aleluia, glória a Deus. Antes da gente encerrar, gostaria de agradecer a presença dos nossos visitantes. Hoje nós temos mamãe e filhinha, a Graça e a Adriana. Muito bom ter vocês aqui conosco, que alegria. Sintam-se abraçadas, acolhidas. Deixou o nosso culto mais bonito com a presença de vocês. Deus abençoe grandemente. Também a pastora Jaciara está conosco. Veio trazer um convite que daqui a pouco eu vou compartilhar com a igreja. Uma alegria cultuar com você mais uma vez, que sempre abrilhanta os nossos cultos com a seu sorriso contagiante, com a sua presença. Sempre muito bom poder estar junto com a Jaciara, que tanto marcou a nossa vida, né? Glória a Deus. Vamos saudá-los? Sejam bem-vindos em nome de Jesus e volte sempre. Se quiser, pode ficar. Glória a Deus. Aleluia. Nós temos sábado agora a nossa reunião da convenção para todos os oficiais da nossa igreja. Vai acontecer lá na nossa igreja matriz, em São José do Vale do Rio Preto. Então você que é um oficial, você está convocado para estar conosco lá. Domingo pela manhã, nossa escola bíblica dominical, às 9 horas. Domingo à noite, às 19 horas, o nosso culto de adoração ao nosso Deus. Semana que vem, semana de oração. Como já foi mencionado aqui, Deus já tem feito maravilhas em nosso meio e continuará fazendo. Também quero que você anote uma data aí. Dia 15 de março. Dia 15 de março, nós estaremos nos reunindo para o terceiro aniversário da consagração. A pastora Jaciara veio nos convidar, nos intimar, estar lá, e nós vamos fazer força para estar lá junto com ela, prestigiando essa data tão preciosa. Tá? Ela veio presencialmente aqui, trouxe uma carta que se estende a toda a igreja. Então vai ser um sábado, dia 15 de março, de 8 a meio-dia, tá? Vai ter inclusive um café da manhã. O crente gosta mesmo, né? Glória a Deus. Vai ser lá na rua Visconde do Rio Branco, tá? Em São Cristóvão, tá? Então, se você quiser mais detalhes, pode nos procurar a pastora Jaciara. Tenho certeza que vai ser uma bênção vocês estarem presentes lá para prestigiar o terceiro aniversário da consagração. Amém? Queria te pedir para ficar em pé, nós vamos orar encerrando o nosso culto. Queria que você curvasse a sua cabeça nesse momento, fechasse os seus olhos. Glória a Deus. Certa vez, tinha um profeta e o seu servo. Eles estavam dentro de casa. E assim que seu servo acordou, ele foi abrir a janela e ele viu um exército cercando a casa do profeta. E ele ficou desesperado, porque ele só enxergava o tamanho do inimigo. E ele enxergava as limitações que eles tinham. Deus está presente nesse lugar.
e diante daquilo que os teus olhos enxergam, diante da impossibilidade que os teus olhos contemplam, para aquele servo não havia mais saída. Mas o profeta faz uma oração e pede para que Deus abrisse os olhos daquele servo. Ah, como eu queria que Deus abrisse os teus olhos nesse momento. Porque maior é aquele que é por nós do que é contra nós. Nada nos separará do amor de Deus. Nem principado, nem potestade, nem forças do presente, nem do futuro. Deus está presente nesse lugar. E Ele traz um novo tempo sobre a tua vida. Se posicione. Não tente fugir do processo. Confia no Senhor. A vitória está chegando. E quando Ele chega, as trevas vão embora. Quando Ele chega, Ele confunde o inimigo. Nós vamos orar, selando o que Deus fez nessa noite em nossas vidas, porque a vitória é nossa, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos Te agradecer, Senhor, por esse ambiente, pela presença do Teu Espírito Santo em nosso meio. Oh Pai, obrigado, Senhor, porque saímos daqui renovados, fortalecidos, edificados, na certeza que o Teu Espírito moveu entre nós, na certeza, Senhor, que voltamos para nossas casas fortalecidos, edificados, esperançosos. Pai, em nome de Jesus, vá à frente de cada um dos Teus filhos, abrindo o caminho. Transforme ambientes, Pai. Quando eles colocarem a planta dos seus pés em suas casas, transforme ambientes. Ó Pai querido, que principados e potestades sejam repreendidos na autoridade do nome de Jesus, porque onde há luz, não há trevas. Pai, em nome de Jesus, nós liberamos uma palavra de vitória na vida de cada um dos Teus filhos, porque nós cremos que maior é o que é por nós do que é contra nós. Nada pode impedir o avançar da Tua igreja. A Tua palavra nos promete que as portas do inferno não prevaleceriam, e que isso seja uma realidade em cada casa, em cada família, em nome de Jesus. Que o levante do inimigo, ele pode acontecer, mas eles cairão, porque 1000 pode cair à minha direita, 10.000 à minha esquerda, mas nós não seremos atingidos, porque estamos contigo. Ó Pai querido, não estamos sozinhos, confiamos em Ti, no Teu poder. Por isso, Senhor, vá à nossa frente, livra-nos do mal. Nós precisamos de Ti, Senhor. Por isso nós confiamos que a vitória já é nossa, e por isso nos alegramos, porque sabemos aquilo que nos espera, porque Tu estás conosco e a vitória é certa. Em nome de Jesus, nos dê um retorno para os nossos lares abençoados, guardados, um final de semana protegido por Ti, Senhor. Em nome de Jesus Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Estenda sua mão. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso amado Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos, agora e para sempre. Todos digam amém. Amém. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.